Olá, meus amigos, já estão me perguntando bastante sobre essa pessoa chamada doutora Ana Beatriz Barbosa, que é muito renomada aqui no YouTube, tem muitos seguidores, fala bastante sobre autismo e nos meus telefones WhatsApp, que eu tenho conversado com bastante mães, pais, as pessoas me perguntam, as informações que ela fala são relevantes de verdade? Ela é sim uma profissional renomada e eu posso seguir ela para tomar a iniciativa em relação ao meu filho? Bom, eu quis pesquisar um pouco sobre ela. Então eu entrei aqui na internet para poder pesquisar, encontrei informações no seu próprio site, no seu Instagram, também no Wikipedia, e vou ler para vocês aqui algumas coisas. Primeiro, que ela é médica graduada pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é uma boa universidade. E ela faz parte da Associação dos Estudos do Distúrbio do Déficit de Atenção de São Paulo. Então, são duas informações relevantes. Escritora, já teve livros que foram entre os mais vendidos no Brasil, livros na categoria não ficção. E aqui eu achei um vídeo muito interessante, de uns 20 minutos, de um podcast que ela participou, do Inteligência Limitada. E eu vou colocar aqui para vocês e a gente vai acompanhar juntos isso. Olha que interessante, né? O cérebro com autismo, né? É um cérebro que ele tem várias pequenas alterações em vários lugares, tá? É como se você tivesse... eu costumo dizer assim, o cérebro começa a se formar direitinho, com 3 meses o bebê e o cérebro está praticamente formado, aí do 3º mês até o 5º mês, você está todo formadinho. Essa doutora aí Ana do 5º Beatriz. mês ao 9º, você tem um excesso de material. E o cérebro, você passa por um período de lapidação, como se fosse o final da obra. Não tem excesso de tinta, de reboco, que você vai fazendo o acabamento. Sei. O cérebro passa por esse momento de acabamento. O que tudo indica hoje é que nesse momento do acabamento final, fica muito mais célula do que deveria. Então, você tem vários lugares, tanto que a neuroimagem de pacientes com autismo, você vê um hipofuncionamento em vários locais. Não é localizado num lugar como é, por exemplo, o TDAH. Tá? Não é localizado como é o TOC, por exemplo, quem tem TOC. Então, o que a gente sabe é que esse excesso de neurônios acaba trazendo um processamento do outro lentificado. Então, por exemplo, a grande dificuldade... O excesso acaba sendo prejudicial, porque tira a qualidade do reconhecimento. Por exemplo, uma pessoa com autismo olha aqui a nossa conversa e ele não consegue ler a linguagem facial. Por exemplo, quando você ri ou quando você não está gostando, não está gostando do assunto, que você faz assim... Ele lê visualmente... Mas ele não decifra. Porque ele não aprendeu lá atrás? Não, ou porque fixou? o cérebro dele tem uma dificuldade de microsegundos, milésimos de segundo, em processar aquela face e dar o significado. Tá. Se você mantiver durante muito tempo, ele vai processar. Se eu rio durante 1 minuto, tá. Aí, isso, ou então se eu fico com cara zangada durante um tempão, ele vai dizer, você está zangado? Mas numa conversa social, numa relação social, você muda muito. Então, essa percepção social ele não tem. Entendi. Então, o que acontece? A condição sine qua non da pessoa com autismo é a dificuldade social. O que ela disse é verdade. Inclusive, eu já conversei com vários neuropediatras sobre isso, e também com fono, né? Uma fono muito minha amiga, que me orienta bastante. E a questão, justamente, é por isso que se fala que o autismo é um transtorno, porque não existe um caminho único que a pessoa que tem autismo adquiriu o autismo. Na verdade, o autismo ele tem vários caminhos diferentes. Então, quando ela fala da forma como é o cérebro nosso e da forma como se estrutura a cabeça da criança, da pessoa, né, ao longo do tempo, cada autista acaba tendo um caminho diferente. E é por isso que é chamado de transtorno. A fisionomia que você faz, que eu também faço. Esse neurônio espelho deles funciona mais lentificado.
que interessante. Exatamente. Por isso a dificuldade é de socialização. Essa questão do neurônio espelho também é muito interessante. Naquele seriado no Netflix, da Advogada Extraordinária, a advogada, ela tira a foto das sensações do pai, quando ele está alegre, quando ele está triste, enfim. Ou ele tira isso, né, para ela, e ela coloca do lado do espelho para que ela pudesse olhar qual é a face que o pai dela faz para demonstrar a tristeza e qual é a face que ele faz para demonstrar alegria, para que ela possa decorar e identificar isso nas pessoas. Então, a doutora Ana Beatriz aqui falou muito bem, a dificuldade que o autista ou a pessoa com autismo tem de conseguir ter esses neurônios espelho, de conseguir olhar na outra pessoa e identificar que ela está contente, que ela está alegre, que ela está triste, que ela está em dúvida. Ou seja, você demonstrar a sensação para um autista é difícil. A pessoa com autismo, você falar alto perto dele, ele interpreta como se você estivesse batendo nele. É mesmo? Eu tive um paciente que ele era do Santo Agostinho. Ele tem o Asperger, que é um autismo que ele aprende a ler, a escrever, ele não tem essa dificuldade. É um tipo de autismo ou não? Hoje a gente até separa. Antigamente se falava que era autismo de alta performance, porque a maioria das pessoas com autismo, a gente não usa mais autista a palavra, não, é a pessoa com autismo, né, para separar a pessoa da patologia. Eles tinham muita dificuldade, muitos apresentam dificuldade de ler, de escrever, de interagir, né? E o Asperger, ele não tem esse problema, ele não tem o atraso da linguagem, ele não tem o atraso da escrita. Olha, super interessante essa colocação dela, porque realmente, até eu mesmo cometo esse erro de falar dos autistas, quando na verdade o correto é dizer pessoa com autismo, para poder separar a patologia da pessoa. A colocação da Ana Beatriz aqui foi excelente. Infelizmente, até mesmo a gente comumente fala o autista, mas o correto é a pessoa com autismo. Essa grande confusão das coisas que ele não entende, dessa hipersensibilidade. Então, quando você tem certeza que você tem, ou desconfia que você tem uma criança com autismo, você nunca deve fazer aquele contato forçado, que você fala, ai, que bonitinha, a bochecha. Isso mata eles. Porque a interpretação deles é que você está batendo nele. Eu tinha um paciente que era do Santo Agostinho, ele tinha 9 anos. E aí um dia ele foi no meu consultório, a mãe falou, doutor, ele disse que a professora de português bate nele. Eu falei, mas bate? Eu falei, mas tem outras que bate? Não. Ele falava assim, eles repetem, né? Não, só ela. Eu falei, e qual a melhor professora? De matemática. Aí eu resolvi ir lá. Aí eu fui, me sentei, falei com os professores todos, me sentei na última coisa, e ele lá na frente. Sim. Aí daqui a pouco entrou a professora de português, e a professora de português falava assim, Gabriel, olha aqui, meu filho, presta atenção. Aí ele olhava para mim lá atrás e fazia tá vendo? Assim. Tá vendo? Não falei? Aquilo pra ele. Aí eu fazia assim. E ela falava alto, sabe? Aí fiquei. Aí de matemática. Quando entrou, era uma japonesa, uma geisha. Falava baixinho, escrevia, papapá. Aí ele falava. Entendi. Aquela era uma fada, entendeu? Aí eu fui no recreio, conversei com os professores e falei, professor de português, olha, o timbre da voz, a maneira como você toca. A mulher começou a chorar. Mas eu achei que eu estava dando estímulo. Eu falei, não, você está certa. Serviria para qualquer criança, menos para ele. Ele é o contrário, você tem que falar baixinho, Eu só sei que 15 dias depois ele voltou na escola, aí ela falou, a professora de português, eu não vou conseguir ser que nem a Yoko. Falei, não precisa, mas para de fazer isso. Tocar já é. Porque ela falava, vamos, naquele ânimo, sabe? Aí eu só sei que 15 dias depois ele voltou e eu falei assim, e aí? Aí ele, o que você botou na água da escola? Aí eu falei, por quê? Não, porque a professora de português está muito educada. Ela está muito educada. Você botou alguma coisa na água dos professores. A mente deles é tão
hipersensível a sons, a toques, o mundo, para quem tem autismo, é over. Sabe? É over demais, porque como ele tem muito mais neurônios, ele percebe tudo demais, então é como se ficasse tudo amplificado. Por isso que muitos se agridem, batem na parede, é como se tentasse parar aquele excesso de informação que chega tudo ao mesmo tempo, né? Os casos mais graves. Mas eles são muito carinhosos, assim, ao mesmo tempo, quando você vai quebrando a barreira, quando você vai tocando muito suave, chega um dia que ele vai e te abraça. É verdade. É muito carinhoso. interessante isso, porque eu nunca forcei contato, mas quando eu achava que era uma criança com autismo, a mãe chegava, beija a Bia. Eu falei, Ih, não beija não, imagina, eu não te conheço, tua mãe também é perturbada, né? Mandando me beijar, não é assim não. Aí ele ficava assim, sabe? Tem Eles que ficavam. ter Aí um belo passo. dia eles vinham assim, vinha por trás da cadeira e abraçava. Eu falava, ai, coisa boa, faz de novo. Aí eu falei, deixa eu tentar fazer em você. Aí eu fazia bem, um leve toque, sabe? Vou recomendar para vocês para que vocês procurem esse vídeo, tá bom? O vídeo se chama assim, Psiquiatra dá aula sobre o cérebro de um autista, Ana Beatriz Barbosa, no Cortes do Inteligência Limitada. É um podcast que tem aqui no YouTube que é muito bom, se chama Vilela, o apresentador. Vou deixar aqui para vocês o link aqui embaixo para que vocês acompanhem não só o podcast, mas também um link da doutora Ana Beatriz. Gostei bastante dela, conheci ela agora, através dos pais, das mães que eu converso pelo WhatsApp, e posso dar aqui o meu testemunho para vocês de que ela é boa sim, tá? Então recomendo a vocês que pesquisem sobre ela. Achei muito interessante essa história de um menino que ela falou aqui agora, que avalia os professores, né, da professora de português, que toca nele e apenas por tocar nele ele já acha que ela está agredindo ele, quando na verdade ela não está. Né? Ela estava tentando demonstrar o carinho, mas o autista vê de uma forma diferente. Então, recomendo para vocês que pesquisem mais sobre a doutora Ana Beatriz. Obrigado, é isso. Se você gostou desse vídeo, eu já peço para você que possa curtir aqui embaixo, clicar no sininho, compartilhe com mais pessoas que são interessadas no autismo, para que a gente possa juntos entender melhor como conseguir lidar com a pessoa que tem autismo. É isso, meus amigos, obrigado. Tem outros vídeos meus, vou deixar aqui alguns links para vocês. E estamos juntos. Obrigado, um abraço. Sou Murilo Félix, estarei postando mais vídeos aqui sobre autismo. Um abraço.